Fala meu amigo, fala minha amiga, MBA no Brasil versus MBA nos Estados Unidos. Quais as diferenças e qual deles é melhor? Alô meu amigo, alô minha amiga, vamos falar um pouquinho sobre educação em business, escola de business no Brasil versus nos Estados Unidos. Mas antes, já vai tacando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no nosso canal, ativa o sininho para ficar ligado nas notificações dos próximos vídeos. A gente sempre está postando aí vídeos com conteúdo sobre business, Power BI, né, Business Analytics, Business Intelligence. Então, ajuda a gente aí a alcançar mais gente, se possível, faz aqui um comentário aqui embaixo, faz uma pergunta para que a gente possa aí alcançar mais pessoas, alcançar maior engajamento e compartilhar também experiências, ok? Então, os MBAs no Brasil, eles são diferentes dos MBAs nos Estados Unidos. Vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre a estrutura, quais são os tipos de curso superior que a gente tem nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é bem semelhante aqui, a estrutura é semelhante com a brasileira. Por exemplo, aqui a gente tem os cursos superiores tecnológicos, os chamados tecnólogos. E lá nos Estados Unidos eles também têm o equivalente a isso, que eles chamam de Associate Degree. Associate Degree. Então, se você faz um Associate Degree, você vai ter um curso tecnológico, um curso superior, equivalente aos tecnólogos aqui. Depois vem o bacharelado, que também é equivalente ao nosso bacharelado. A diferença é que lá nos Estados Unidos, o bacharelado é chamado de undergraduate, é como se fosse uma subgraduação. Enquanto aqui no Brasil, o bacharelado é chamado de graduação, lá eles chamam de subgraduação, entre aspas, que eles chamam de undergraduate degree. Depois a gente vem o nível de pós-graduação, que a pós-graduação ela pode ser de duas formas, né, aqui no Brasil. Pode ser a pós-graduação lato sensu ou a pós-graduação stricto sensu. A lato sensu geralmente são os cursos de especialização e os mestrados e doutorados são ali os cursos stricto sensu. Então, lá nos Estados Unidos, esses cursos de pós-graduação é o que eles chamam de graduate, ou seja, o que a gente chama de graduação aqui, eles chamam de subgraduação. E aquilo que a gente chama de pós-graduação, eles chamam de graduação. Então, o graduate para ele é o pós-graduação para a gente. Então, o mestrado e o doutorado vão cair aí no grupo de graduate degree. Então, graduate student, se você encontrar um graduate student, você pode saber que ele está estudando ou num mestrado ou num doutorado. Lá nos Estados Unidos, não vai existir a pós-graduação lato sensu, a especialização como nós temos aqui. Inclusive, muita gente, quando vai tentar explicar para um recrutador, seja de emprego ou recrutador de uma universidade americana, para explicar que você fez uma especialização lato sensu aqui no Brasil, é até complicado, porque eles não têm um equivalente. Eles têm algo semelhante, mas não é a mesma coisa. Eu vou falar sobre isso. Quando a gente fala de mestrado, na área de business, então tem uma série de programas, eles chamam de programas de mestrado. Então a gente tem várias siglas, são os MBA, que é Master of Business Administration, que é o mestrado em administração de negócios, Business Administration. Tem o MPA, que é o Master of Public Administration, que seria o mestrado de administração pública. Tem o MAC, que seria o Masters of Accountancy, que já é um mestrado na área de contabilidade. E tem o PhD, que o PhD é um Philosophy Doctor, são programas de doutorado, mas existem outros programas de doutorado também que não são com a sigla de PhD. Então são muitas siglas, às vezes as siglas variam muito de acordo com a área de estudo, mas basicamente o Graduate Degree seriam os doutorados e os mestrados. Como nossa discussão aqui é focada no MBA, então é importante frisar que a sigla MBA, o M da sigla MBA é um M de Master, ou seja, é um M de mestrado, é um mestrado em administração. Então, isso aí é uma das principais diferenças entre o MBA americano e o MBA brasileiro. Então, o MBA brasileiro, ele é uma pós-graduação
lato sensu, ou seja, ela não existe um equivalente nos Estados Unidos. Então, quando você vê lá no LinkedIn uma pessoa que se formou no MBA brasileiro, ela vai colocar seu nome lá e depois vai ter a sigla MBA. Quem se formou no MBA americano ou norte-americano, ele vai ter lá no Canadá também é o mesmo sistema. Então você vai ter lá a sigla MBA. Só que, na verdade, o MBA do Brasil é uma pós-graduação lato sensu, ou seja, é uma especialização. Já nos Estados Unidos, um MBA é um programa de mestrado. E aí, como é que você comprova isso? Bom, vamos entender aqui. Tem um linkzinho aqui para um site do MEC, da educação. Deixa eu dar aqui um Ctrl F, já coloquei aqui, ó, MBA. Então ele fala o seguinte, né? Lato sensu, sobre pós-graduações lato sensu. E aí ele fala assim: os cursos de especialização, esse aqui, né? Os cursos de especialização em nível de pós-graduação lato sensu presenciais, nos quais se incluem os cursos designados como MBA, Master of Business Administration, oferecidos por organizações de ensino superior, independem de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento e devem atender o disposto à resolução tal. Então, eu achei interessante aqui que ele está falando de pós-graduação lato sensu e aqui dentro ele coloca Master, ou seja, é uma pós-graduação, mas o programa é MBA, é mestrado. Então, é uma coisa que não faz sentido você ter um programa que não é mestrado, que é especialização, sendo chamado pela sigla de MBA, porque o M de MBA é M de mestrado. Então, os MBAs brasileiros, por serem uma especialização, eles emitem certificado. Eles não emitem diploma. Já o MBA americano, ele vai emitir um diploma, ou seja, enquanto o MBA brasileiro é uma pós-graduação lato sensu, o MBA americano ele é uma pós-graduação stricto sensu. É claro que existe uma diferença aí também, falando de pós-graduação stricto sensu, é que os MBAs americanos, normalmente eles não vão exigir que você faça uma dissertação de mestrado ao final. Quando você faz um acadêmico, por exemplo, um mestrado acadêmico aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, você vai ter que fazer uma dissertação lá no final. Mas o MBA, assim como o Masters of Accountancy, que é o mestrado de contabilidade, e outros programas semelhantes na área de business, eles não vão exigir de você fazer uma dissertação ao final, ou seja, você tem mais aulas presenciais, você tem mais tempo de aula, é um programa mais voltado para o profissional e menos voltado para a área acadêmica, mais voltado para o mercado de trabalho do que para a área de pesquisa. Então, é um programa, o MBA e programas semelhantes são programas para aquela pessoa que realmente está com foco no mercado de trabalho, no mercado ali comercial, digamos assim, e não no acadêmico. Mas então, um MBA americano vai te dar um mestrado, um diploma de mestrado, e o brasileiro vai te dar um certificado. O MBA brasileiro, sendo especialização, o próprio MBA, como falei, vai te dar um certificado. Já nos Estados Unidos, existe uma coisa, lembra que eu falei que existe algo que é semelhante a uma pós-graduação brasileira, uma especialização brasileira, mas que não é a mesma coisa. E isso é justamente, são justamente os certificados que você consegue tirar dentro do mestrado. Por exemplo, dentro do MBA, você pode fazer um certificado em Analytics, ou em Business Analytics, ou em Marketing Analytics. Você pode ter um certificado de Global Management, que é para a parte de comércio internacional. Tem certificados na área de Healthcare, que é a gestão na área de saúde. Tem certificados de Real Estate, que é a parte imobiliária. Tem certificados na área de Supply Chain, que é mais para o pessoal que trabalha na área de produção. Então, existem certificados que você pode fazer dentro do programa de mestrado, que são... Como é que isso acontece? Esses certificados, eles são baseados em uma série de cadeiras que você escolhe dentro do programa de MBA, e você, cursando essas cadeiras, você recebe, além do seu diploma de mestrado, você recebe um certificado
naquela área que você cursou. Então, é algo que seria semelhante à nossa pós-graduação, nossa especialização lato sensu, mas para fazê-la, você teria que estar dentro do MBA como mestrado. Uma outra diferença também é que normalmente os MBAs no Brasil, eles vão ser programas part-time, ou seja, você pode estudar o dia, trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. E aí, muitos programas nem vão ter aula todos os dias, as aulas vão ser talvez ali de 15 em 15 dias, um final de semana, então tem vários arranjos aí, mas normalmente você não vai ter aula todos os dias, enquanto nos Estados Unidos o programa de MBA é um programa full-time, ou seja, você não pode, no primeiro ano pelo menos de MBA, você não pode trabalhar. Então, é uma dedicação exclusiva, até porque, não só por ser uma exigência, uma demanda das universidades, mas porque realmente você não consegue dar conta de trabalhar e estudar, porque é muito intenso, e realmente exige uma dedicação exclusiva por causa da carga de estudo, que é muito pesada. Então, é dedicação parcial no MBA brasileiro e dedicação integral e exclusiva nos MBAs americanos. No segundo ano do MBA, você é autorizado, principalmente se você for um aluno internacional, ou seja, se você não for americano, você nem tem autorização mesmo para trabalhar durante o primeiro ano. Mesmo os americanos ainda conseguem ali escapar e trabalham algumas horas, trabalham à noite, porque eles não têm problema da autorização de trabalho, eles são nativos. Mas para um estudante internacional, nem é possível porque a gente não tem autorização para trabalhar. Durante o segundo ano, a universidade pode te autorizar a trabalhar meio expediente, né, que é o chamado part-time, em atividades que sejam relacionadas ao seu programa de estudo. Então, se você estiver fazendo MBA, você pode trabalhar em tarefas relacionadas ao seu MBA, na área administrativa, financeira, enfim, mas somente part-time, somente, no caso aí, 20 horas por semana. E com autorização, você tem que solicitar autorização da universidade. Então, realmente são programas muito intensos, muito... como é que eu posso dizer? São muito exaustivos, porque realmente a carga é muito grande. Eu vejo no Brasil, já vi até propagandas aí de MBAs de 6 meses. Então, você faz ali algumas aulas, tem uma determinada carga horária e em 6 meses você está com um certificado de MBA. Então, não tem comparação, porque os MBAs americanos, eles são 2 anos e todos eles são 2 anos. Os MBAs, digamos, convencionais. Existem MBAs que não exigem a dedicação exclusiva. Por exemplo, para pessoas que trabalham, você pode fazer um MBA, mas aí ele vai durar mais tempo, ou seja, aquela carga que seria durante os 2 anos, ela é diluída durante mais tempo. E existem também os MBAs executivos, que são programas para pessoas que já têm uma experiência profissional muito grande, que são executivos, gerentes, e aí eles têm esse programa de MBA executivo, mas ele é uma espécie de... Ele tem uma carga horária menor, ele é uma espécie de MBA diferenciado e encurtado para essas pessoas, mas ele não tem um valor do MBA convencional, que é esse MBA de 2 anos. No MBA brasileiro, como geralmente a maioria dos cursos superiores, se você paga, talvez na universidade pública não, né, mas numa universidade privada, por exemplo, se você pagar, você está dentro. A seleção praticamente não tem seleção. Já nos MBAs americanos, existe um processo seletivo complexo, longo, então você precisa, até porque as universidades elas têm um nome a zelar, elas têm uma preocupação com o pós-estudos, eles não vão admitir alunos que eles acreditem que vão ficar, por exemplo, desempregados ou não vão ter sucesso no futuro, porque isso queima a imagem da universidade. Então, existe um processo seletivo que envolve várias etapas, provas que você tem que fazer para se qualificar para conseguir aquelas vagas. Então, são programas que são muito procurados, não tem vaga para todo mundo, então eles precisam passar por um processo um tanto quanto ferrenho. No Brasil você vai ver MBAs sobre os temas mais variados, inclusive temas que não são na área administrativa. Por exemplo, eu já vi aí
MBA jurídico, MBA ambiental. Ora, MBA, eles são voltados nos Estados Unidos para a área de business, para a área de negócios. E aí você pode dizer assim, mas então se eu tiver um escritório de advocacia, eu preciso fazer um MBA para gerir o meu escritório de advocacia. Não, na verdade, lá nos Estados Unidos, se você tiver um escritório de direito, você vai ter cursos, você vai ter especializações na área de gestão desse tipo de atividade dentro da escola de direito. Na escola de administração, na Business College, todos os programas, todas as cadeiras envolvidas com o programa de MBA vão ser cadeiras voltadas para a área mais administrativa mesmo, para a área de gestão, contabilidade, finanças, recursos humanos. Então, quando você passa para a área médica, até tem no MBA também um foco na área de planos de saúde, na área de healthcare, mas também tudo bem estrito na área administrativa. Então, se você entra aí no jurídico, no ambiental, então você já teria que buscar programas em outras áreas, em outras escolas, né? Escola de saúde, na escola de direito, na escola de lei, esse tipo de coisa. Então, eu já falei um pouquinho aqui, né, que ele é mais focado o MBA em supply chain, finanças, que é finance, real estate, healthcare, marketing e uma série de outras atividades realmente muito próximas das ciências de administração e finanças. Existem algumas desvantagens em fazer um MBA americano. A primeira delas que eu poderia apontar é essa confusão entre da sigla, do título MBA. Então, você ser um MBA, depois de tudo que você rala no MBA americano, e ter o seu MBA no retorno para o Brasil, comparado com um MBA de 6 meses, onde você vai lá uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, realmente, isso aí é um pouco frustrante, porque a carga de ensino é muito maior no MBA americano. Também você precisa, como eu falei, você não pode trabalhar durante o primeiro ano e somente part-time durante o segundo ano. Então você termina tendo que sair do mercado de trabalho para poder estudar, o que pode ser um problema no desenvolvimento da sua carreira. E muita gente usa o MBA como uma estratégia para poder entrar nos Estados Unidos com a esperança de imigrar, de se tornar realmente, de ficar nos Estados Unidos. E não existe essa garantia. Então, o visto que você vai receber para estudar num MBA americano vai ser um visto de estudante e ao terminar o seu curso você não vai mais ser estudante. Então existem aí caminhos, possibilidades que você pode terminar ficando para valer, mas não há nenhuma garantia disso. Então, das pessoas que eu conheço que estudaram nos Estados Unidos, das que eu conheço, a maioria em algum momento tiveram que voltar. A maioria não imediatamente após se formar. Então, o visto te permite ficar um tempo lá ainda estudando, trabalhando ainda sob o visto de estudante, mas depois você realmente tem que retornar. E se você não conseguir uma bolsa integral de estudos, então, e não tiver a grana para poder pagar o curso, então, eventualmente, existem opções de financiamento, e esse financiamento, obviamente, vai ser em dólar, porque os custos serão em dólar. Então, existe esse risco de a pessoa não se programar bem e terminar tendo que retornar ao Brasil com uma dívida em dólar, que é bem complicado de se pagar, devido ao câmbio. Então, as vantagens são uma educação de altíssimo nível. Aí eu coloquei uma fotinha minha aí da formatura. Então, a educação de altíssimo nível, como já é de conhecimento, que é a educação americana, da América do Norte, da Europa, é uma educação de nível altíssimo, mas eu acredito que no mundo, talvez as universidades mais prestigiadas estejam, no geral, entre Estados Unidos e Inglaterra, e eu acho que Estados Unidos até ainda mais. E também, uma das coisas que eu achava excelente eram as viagens em campo. Então, você tem a oportunidade de visitar empresas. Durante o meu MBA, teve lá uma visita para Lockheed Martin, a empresa que produz os aviões militares ali americanos. A gente teve a oportunidade de ir no Facebook, em Chicago. Então, a oportunidade de você conhecer várias empresas grandes. Muitas delas não são conhecidas no Brasil, são empresas muito grandes lá. Mas quando você vai para uma que realmente é mundial, então é uma experiência bem bacana de conhecer esses lugares. Tem os case competitions, que são a oportunidade de você competir ali
é uma espécie de Shark Tank, uma espécie de O Aprendiz, aquele programa lá, o Aprendiz, onde você recebe problemas de negócio para poder resolver, achar soluções para determinados casos e competir com estudantes de outras universidades. Também é uma oportunidade muito bacana de aprendizado, muito trabalho em equipe, infraestrutura e recursos abundantes, né? Nos Estados Unidos, as universidades são muito ligadas com o mercado, então elas recebem muito recurso de empresas, muito investimento, então os recursos são muito abundantes para quem está estudando. E tem essa integração direta com o mercado de trabalho. Então, na verdade, a seleção dos MBAs ela já é focada na questão do mercado. A universidade elas não conseguem admitir que, eventualmente, ao se formar naquela universidade, você saia sem emprego. Então, se você for um candidato em que a universidade não encontrar muita confiança de que vá ter um sucesso após o MBA, eles nem vão, na verdade, te admitir. Você tem a oportunidade de fazer um network internacional com gente do mundo inteiro e também tem a possibilidade, embora não seja uma garantia, mas existem meios e possibilidades de se permanecer nos Estados Unidos se esse for o seu desejo. Uma das coisas também que, para quem tem família, no caso quando eu fiz o meu MBA, eu já era casado, já tinha filho, e eu pude ver uma série de vantagens no MBA americano que afetam a família. A primeira é a oportunidade, obviamente, de viajar. Então, nos Estados Unidos, a gasolina é bem mais acessível do que no Brasil, ótimas estradas, então você consegue viajar bastante, gastando pouco e conhecer lugares bem bacanas. Eu estudei na Universidade do Missouri, fiz o meu MBA lá na Trulesk College of Business, e quando tinha o tempinho, quando eu tinha ali uma folguinha, algumas férias, eu dava uma corrida lá na Flórida de carro para passear. Aqui eu estava no Kennedy Space Center, na Flórida, em Cabo Canaveral, onde é o centro ali de visitantes da NASA. Então foi um dos passeios bacanas que deu para fazer. Bastante enriquecimento cultural para quem tem filhos, né? Então, meus filhos estudavam na escola pública, as escolas americanas geralmente são boas e são públicas, e aí as crianças tinham contato com amigos do mundo todo, da África, da Coreia, da América Latina. Então, é um enriquecimento cultural não só para você como aluno, mas para toda a sua família. Oportunidade de desenvolver o inglês, no caso, para quem tem crianças, as crianças vão aprender a falar inglês como nativos. É impressionante como as crianças desenvolvem rápido, pegam ali no ar mesmo, na osmose, e é impressionante ver como eles conseguem aprender inglês sem sotaque. Então, imagina o quanto você pode economizar em curso de inglês se você passar 2 anos com suas crianças nos Estados Unidos. Eles vão aprender. É uma coisa impressionante, é difícil de explicar. E uma visão de mundo mais ampla. Então, você passa a ver vantagens e desvantagens, a gostar mais de coisas do Brasil e não gostar menos de certas coisas que você não gostava. Então você passa a ter um parâmetro ali de coisas que são melhores lá fora e coisas que são piores também. Então isso te dá para você e para sua família, para os seus filhos, uma visão de mundo mais ampla. Então, para você que tem o interesse de estudar nos Estados Unidos, fazer um MBA, não só um MBA, mas um mestrado em finanças, em contabilidade, enfim, cursos, graduate programs, ou seja, programas de pós-graduação na área de business nos Estados Unidos, eu e o professor Marcos, aqui também do canal Foco Analítico, nós criamos um curso onde a gente vai explicar todo o processo, desde a sua decisão ali de estudar fora, a prospecção da universidade, o que considerar quando vai procurar a universidade, como entrar em contato, quais são os passos que a gente tem que fazer para conseguir fazer uma aplicação na universidade e receber não só ser admitido na universidade, mas também receber uma oportunidade de bolsa de estudos. Eu estudei lá nos Estados Unidos no MBA com uma bolsa integral, 100% de estudos, o Marcos também. Então a gente conhece, passou por todo esse processo de seleção, de entrar em contato com as universidades, de passar por essa seleção, ser aprovado, se mudar para os Estados Unidos. Então, a gente vai ensinar todo esse passo a passo, a documentação, como é que é estudar lá fora, quais são as possibilidades, quais são
os caminhos, né? Então, todo esse processo, desde o início até a formatura, a gente explicou tudo isso num curso que eu vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver o interesse de conhecer. Então, vai aqui no link, entra lá na nossa página, entre em contato com a gente vai deixar os contatos aqui embaixo, e realmente é uma oportunidade maravilhosa, porque as bolsas de estudo estão disponíveis, as universidades estão de braços abertos para alunos internacionais, então basta que você saiba o caminho por onde começar, ok? Então, se você gostou do conteúdo deste vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos, ok? Um abraço e até a próxima.